professor, eu estava estudando anatomia e encontrei um monte de palavrinha que termina igual. E aí eu resolvi fazer um poeminha para o senhor. O senhor quer ouvir? Mas vai ouvir assim mesmo. Presta atenção aí. Na cabeça do senhor tem uma cunha que se chama esfenoide. Tem também L uma sutura que se chama lambidoide. No punho, uma mesinha de nome trapezoide. E se o senhor me deixar passar em anatomia, eu te dou um barquinho de apelido escafoide. Jovens de todas as idades, eu sou o professor Márcio Reis, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Anatomia em 1 minuto, porque no final do vídeo nós vamos fazer aquele resumão de aproximadamente 1 minuto para ver se você conseguiu guardar tudo que eu vou falar com você aqui. E esse jovem tá à toa, pelo visto, tá fazendo poeminha com os nomes em anatomia. O que ele não sabe, talvez exatamente, é que essas terminações que te permitiram fazer o poeminha nós chamamos de sufixos. E muitas vezes esses sufixos querem dizer alguma coisa pra gente. Vamos ver exatamente alguns sufixos do corpo humano para a gente entender do que se trata? Vem comigo que vai ser facinho. Sufixos são elementos que nós colocamos após uma raiz ou radical para expressar muitas vezes uma ideia de negação, de um formato, de uma localização, de um posicionamento de uma estrutura no corpo humano. Esses sufixos essencialmente têm uma origem grega e uma origem latina, porque grande parte dos nomes em anatomia tem origem grega e latina. E esses sufixos, apesar de ser permitidos, ter a possibilidade de você conseguir fazer os poeminhas, eles têm significados. É isso que nós vamos fazer aqui, introduzir vocês a alguns desses sufixos comuns que nós vamos encontrar em anatomia. Vamos começar com o nome da nossa disciplina, anatomia humana. Nós vamos começar com o sufixo grego tomia, que quer dizer corte. Apesar da gente não encontrar nomes comuns de tomia no estudo da anatomia mesmo, a gente vê muitos professores, assim como eu, utilizando esses sufixos referindo-se à clínica para a gente estudar anatomia. Então já é válido a gente absorver esse sufixo tomia, que significa corte, secção. Então quando a gente estuda anatomia humana, quer dizer que eu estou estudando o corpo humano e suas várias partes que foram seccionadas para estudo. Então eu corto o corpo humano para estudar o coração, para estudar o pulmão, para estudar a cabeça. Para eu conseguir estudar essas partes por segmentos ou internamente, eu preciso cortar. Cortar significa tomia. Então o professor ele pode falar assim, ó, menissectomia, quer dizer que o menisco foi seccionado, ele foi cortado, um procedimento cirúrgico. O professor também ele pode chegar lá e comentar, por exemplo, lobotomia, quer dizer que houve uma secção do lobo. O professor ele pode chegar também e falar mais um exemplo, vasectomia, quer dizer que o ducto deferente foi seccionado com o objetivo contraceptivo. Então o sufixo tomia, toda vez que você ouvir, e você vai ouvir muito mesmo na semiologia e na clínica, tomia quer dizer que alguma coisa no corpo humano está sendo cortada e tem muitas vezes a ver com os procedimentos cirúrgicos. Um pouco mais de sufixo grego, a gente tem o oide do poeminha. Oide significa em forma de, semelhante a. Então nós podemos encontrar aí, ó, processo mastoide. O que um processo mastoide é? É um processo em que tem um formato semelhante a uma mama. Mastoide, semelhante a mama. A gente pode também encontrar dentro desse sufixo mastoide, por exemplo, que foi comentado no poeminha, o esfenoide. Esfenoide é formato de cunha, semelhante a uma cunha. O que mais nós temos no corpo humano aqui? Ó, deixa eu lembrar, a cavidade glenoide. Glenoide significa em formato de soquete, similar a um soquete. Então toda vez que você observa esse oide, quer dizer que aquele acidente anatômico, aquela estrutura anatômica é similar à sua raiz, ao seu radical, que é a palavrinha que antevém ao oide. Igualzinho ao oide, que é semelhante a, em forma de, nós temos do latim o forme.
Forme significa a mesma coisa que oide, só que um tem origem grega e o forme tem origem latina. Em forma de, semelhante a. Então a gente pode encontrar aqui nessa região a abertura piriforme, em formato de pera. A gente pode encontrar os ossos cuneiformes, lá nos ossos do tarso. São ossos em formato de cunha, cuneiforme. A gente pode também encontrar a lâmina cribriforme. É uma lâmina que existe no osso etimoide em formato de peneira. Então esses sufixos, tanto forme quanto oide, significam a mesma coisa, semelhante a em forma de. Vamos continuar com o nosso latim aqui. Os sufixos ao e ário ou área significam relativo a, ligado a alguma coisa, normalmente a raiz ou o radical que compõe essa palavra. Por exemplo, occipital, relativo ao occipito, ou seja, relativo ao dorso da cabeça. Temporal, relativo ao tempo, ligado ao tempo de vida dessa pessoa. Glândula mamária, significa relativo a mama. Também temos em latim o ulo e o ula, que significa diminutivo. Então olha ali, clavícula, pequena chave. Nós temos fascículo, um pequeno feixe. Funículo, uma pequena cordinha. Toda vez que você observar esse ulo e ula, significa que a estrutura é um diminutivo. Lóbulo. Existe a palavra lobo e existe a palavra lóbulo. O que é lóbulo? É o pequeno lobo, é um lobinho, ele é menorzinho. Esse sufixo é comum demais em anatomia, vocês vão esbarrar direto com ele, vocês vão usar bastante, que eu tenho certeza. Agora, dois sufixos gregos que muitas vezes o professor utiliza como exemplificação em sala de aula, mas não necessariamente você vai encontrar um nomezinho desse em anatomia. Penia e ose. Penia significa uma pobreza, uma escassez. Então você pode encontrar o professor, por exemplo, falando osteopenia. Quer dizer que esse osso tem uma fraqueza, uma diminuição da densidade, uma pobreza de densidade óssea. Pode ser inclusive um limiar para uma patologia, que é ose. Ose é uma condição muitas vezes patológica, como a gente encontra na artrose, como a gente encontra na esclerose múltipla, por exemplo, ou esclerose lateral amiotrófica. Muitas vezes ela tem uma indicação patológica, mas pode indicar também uma condição fisiológica no corpo humano em sufixo ose, como por exemplo, cifose, presença de dorso, lordose, ausência de dorso, são condições fisiológicas. E para a gente finalizar, o clássico emia, que se refere a sangue, glicemia, é a presença das concentrações de glicose no sangue. Uricemia é a presença do ácido úrico na corrente sanguínea, no nosso sangue. Natremia indica as concentrações dos íons sódio no sangue. Percebam que esse sufixo emia a gente utiliza muito para exemplificar em anatomia, e eu também sei que você vai usar bastante esse sufixo emia. É isso, jovem. O que eu queria trazer para vocês é que vocês se atinassem, percebessem que as palavras em anatomia, ou nessa exemplificação dos textos, principalmente quando a gente estuda anatomia voltada para a clínica, é que aparecem esses termos, esses sufixos. E esses sufixos de origem latina e grega, muitas vezes querem te dizer alguma coisa. E às vezes passa na sua frente e você fica meio perdido. Às vezes só de você derivar o nome, entender o significado, facilita a sua compreensão, facilita a sua memorização. O que nós apresentamos aqui foram apenas alguns sufixos. À medida que você vai estudando anatomia, clínica, semiologia, é importante você se atentar para esses nomes, que eles podem estar querendo te dizer alguma coisa. Bora para o nosso revisão em 1 minuto? Tomia, corte, secção, oide e eido, em forma de, semelhante a. Forme, em forma de, semelhante a, só que um de origem grega e outro de origem latina. Ao, ário, área. Significa ligado a, relativo a. Ulo, ula, diminutivo. Emia, referente ao sangue.
penia, pobreza, escassez, ose, condições patológicas ou até mesmo fisiológicas. Agora sim, finalizamos nossa apresentação, nossa introdução de alguns sufixos latinos e gregos em anatomia humana. E eu te convido, eu te desafio, melhor dizendo, a construir um poeminha utilizando alguns nomes de anatomia com seus sufixos relativos. No mais, aproveitem, fiquem com Deus e até breve!